Fala, meu povo, tudo bom? Pensando pensamentos de hoje, vai ser basicamente uma retrospectiva de aprendizados de 2025, já que literalmente estamos no último dia do mês. Último não, penúltimo dia, né? Mas aqui eu já me despeço de vocês. Na verdade, eu me despeço de 2025, de você, não. Bom, 2025 foi um ano para mim de muitos aprendizados, principalmente na parte de autoconhecimento, pensando no quesito de me entender, me conhecer melhor, né? Porque autoconhecimento é isso, né? E me desprender de muitas crenças que eu tinha. Eu não digo crença religiosa porque eu não sigo nenhuma religião de fato, né? Eu sou católico porque fui batizado na igreja católica, mas isso não quer dizer que eu seja uma pessoa religiosa. Eu acredito em algumas coisas e desacredito de muitas coisas, para falar a verdade, né? Mas enfim, isso não faz parte do contexto do vídeo, nem do tema que a gente vai discutir hoje. Basicamente, esse ano eu aprendi muito sobre a questão de desapego. Desapego foi uma coisa muito forte para mim nesse ano. Eu desapeguei muitas coisas materiais, não é nem questão de falar de apego de pessoas, né? Porque se a gente for parar para pensar, a gente tem várias formas de apego, né? Tem o apego de pessoas, está estragado o ovo, eu tô fazendo bolo. Tem o apego de pessoas, eu acho que estava estragado. Não estava não. Não sei. Não estava. Então, é o apego de pessoas. E esse aqui eu acho que está. Eu acho que esse tá. Premiado, hein? Nossa, esse tá, ó. Premiadíssimo. Nem abriu já tá. Nossa. Nossa senhora. Ah, muito bom, hein? Olha só. Nossa, eu vou até jogar esse aqui fora. Porque esse aqui também acho que tá, porque ele tá meio escuro. Ai, que sorte, hein? Nossa senhora. Se a gente for parar pra pensar, né? O desapego. Nossa senhora, pela primeira vez na minha vida. Por isso que eu não gosto de ovo. Eu não gosto de ovo. Vamos lá, de novo. Nossa senhora, olha o cheiro que ficou aqui. Ainda bem que eu olho assim, né? É mesmo assim, né? Vamos ver. Próximo. Esse aqui eu também acho que tá. Ele tá balançando com um barulhinho diferente. Esse aqui não. Vamos ver. Mudou totalmente o contexto do vídeo. Mas esse aqui tá bom. Esse tá inteirinho. Nossa, minha cozinha ela tá com um cheiro maravilhoso agora. Ó, tá bonitinho esse aqui, ó. Esse aqui também tá. 2. E falta mais um, olha só. 3. Ah, esse tá bonitinho também, hein? Olha só, que bonito. Enfim, vamos voltando pro tema agora. Tivemos aqui um momento de descontrole na cozinha. Bom, é por isso que eu gosto de fazer as coisas aqui na cozinha, né? Fazer os vídeos falando na cozinha, porque tem imprevistos. E imprevistos acontecem na vida e em todos os lugares. A gente tem que saber lidar com a situação. Essa é a parte do aprendizado sobre a vida. Saber lidar com a situação que vai acontecer. E aí, basicamente, pra mim, desapego foi muito do nada. O desapego apareceu na minha vida. Porque eu estava num momento onde as coisas não faziam muito sentido. Eu literalmente estava muito apegado em muitas coisas do que eu estava fazendo. E nem tudo estava me fazendo bem. Só que o pensamento que tinha na minha cabeça era o quê? Ah, se eu desistir agora eu seria um fracassado. Eu acho que muita gente deve pensar nisso, né? Assumir uma responsabilidade, mas chega um ponto da vida que você sabe, você sente que aquilo lá não faz sentido para aquele momento que você tá. E mesmo assim você continua. Por quê? Porque o ego e a vaidade começam a falar mais alto. E quando ele fala mais alto, aí a gente pode estar no pior momento da nossa vida, que a gente vai querer fazer as coisas dar certo. Só que não é o momento para aquilo dar certo, não é o momento para aquilo acontecer de fato.
E talvez aquilo nem seja o que precisa acontecer na sua vida para você realizar aquele seu desejo. Ou até mesmo aquele desejo também não seja um desejo de verdade, porque você pode chegar no seu resultado, olhar e falar, putz, não era isso que eu queria. Mas você fez todo aquele trajeto, toda aquela caminhada e chegou ali no objetivo, não era aquilo que você queria, não é aquilo que você precisava. E eu tava com muitas coisas fazendo isso na minha cabeça. E eu tenho uma coisa aqui na minha cabeça que tinha, né, porque esse ano sumiu. Tinha, que era o quê? Eu precisava me ocupar com a maior quantidade possível de atividades. Porque, sei lá, se eu não fizesse nada, eu seria uma pessoa muito improdutiva. Se eu tivesse, sei lá, aqui fazendo um bolo, eu seria uma pessoa improdutiva, porque eu não estou fazendo nada que seja produtivo de fato, que seja financeiramente. E nem tudo precisa ser produtivo financeiramente, nem tudo. É ideal, é. O mundo capitalista que a gente está exige isso? Exige. Mas nem tudo que é capital, que gera capital, vai fazer a gente feliz. Nem tudo, nem tudo. Tem atividades do nosso dia que vai exigir mais o quê? Conhecimento do dia a dia. Vai ser basicamente isso. E esse foi um dos aprendizados que eu tive nesse ano. Eu desapeguei, tipo, da noite pro dia eu já não estava me importando com muitas coisas. Eu olhava as coisas ao meu redor, coisas que eu levei anos para conseguir, né? Anos para construir, porque trabalhando a gente leva muito tempo para fazer as coisas, né? Porque não sou herdeiro, né? Então, eu olhei aquilo tudo em volta, tipo, eu olho as coisas que eu tenho aqui. Eu já tive minha fase que eu queria ser streamer de jogos, aí eu montei quase um estúdio, gastei uma baita grana nisso durante muitos anos e fui comprando aos pouquinhos as minhas coisas. E hoje em dia é algo que eu olho assim e falo, não é isso que eu quero fazer. E sei lá, e tá tudo bem, não é o que eu quero fazer, mas tentei na época, me divertir e não é isso que eu quero fazer agora. Aí eu vou e paro para pensar. Eu saio da minha empresa, da empresa que eu estava trabalhando. Se eu sair de lá, eu vou perder tudo, porque eu sou CLT, né? Eu tenho ali até uma reserva de emergência, mas ela não vai durar para sempre, ela vai acabar um dia. Então, se eu não conseguir um trabalho e se eu precisar de dinheiro para fazer tal coisa, de alguma situação de emergência, o que vai acontecer? Aí vem todos os sis na nossa cabeça, todos os poréns. E isso é horrível. Eu sou uma pessoa ansiosa por natureza, isso é muito horrível, isso daí é péssimo. Porque eu vou querer entender o que está acontecendo, eu vou querer resolver as coisas e não depende de mim. E aí eu vou ficar ansioso e isso vai ser péssimo, vai ser péssimo. E aí tem que estar com a terapia em dia. Tem que ter terapia ao mesmo tempo também. Mas enfim, voltamos ao assunto de desapegar. Aí eu olhei as coisas que eu tinha em volta assim e fiquei tipo pensando, eu falei, nossa, o que eu preciso para viver e o que eu não preciso? Muita coisa eu não preciso, tipo, muita coisa mesmo eu não preciso. Até pensei, eu falei, nossa, se eu vou pegar, se eu sair dessa empresa que eu tô agora, eu vou pegar o dinheiro, vou comprar um motorhome e vou fazer mochilão por aí. Vou simplesmente sumir e fazer um mochilão. Deixa eu ligar o forno. E fazer um mochilão. E aí eu continuei trabalhando onde eu estava, recebi ali uns feedback negativos sobre o meu trabalho, né? Porque as pessoas elas esperam mais do que você consegue oferecer de 100%, né? Que eu já falei um vídeo aqui sobre performance, né? Então, as pessoas sempre vão esperar que você faça mais do que você está fazendo, do que você quer fazer. E aquilo te faz mal, aquilo vai te fazer muito mal. E aí, basicamente, o que acontece? Você adoece. E aí eu comecei a olhar em volta assim, eu falei, não está compensando. As contas não estão batendo, eu estou trabalhando muito, estou ficando doente e não é saudável isso. Aí eu comecei a pensar, eu falei, nossa, se eu for mandado embora agora, vai ser bom porque eu vou ter dinheiro. E também vai ser ruim porque eu não sei como vai ser o dia de amanhã e eu posso não ter mais nada de dinheiro, não posso ter absolutamente nada. E aí fui fazendo o meu melhor a cada dia, né? Então fui lá fazendo o meu melhor de pouco em pouco no meu trabalho e tal. Só que chegou um ponto que o meu melhor já não era o suficiente. As pessoas queriam mais. Eu falei, não, aí né, vamos com calma, né? Vamos com calma. Já tô doente, já tô ficando doente, já tô ficando com ansiedade, tô ficando com burnout e não tá bom, então não sou eu o problema, então tchau. Aí passou-se um tempinho e aí eu fui demitido. Aí eu olhei em volta assim e falei, nossa, se fosse
literalmente há 1 ano e meio atrás, eu estaria absurdamente preocupado com a minha vida, porque eu iria pensar que eu era um fracasso, que o que estava acontecendo comigo era um regresso, que a possibilidade de eu voltar a morar na casa dos meus pais ia ser basicamente eu perder tudo, ia ser muito ruim para minha carreira, para minha vida. Só que passou-se o tempo e esse ano eu não pensei nisso. Eu conversei com os meus pais sobre a questão de eu perder o trabalho, sobre a questão de ter que me mudar, né? Dependendo de quanto tempo eu ficasse desempregado. E eles falaram, ó, se quiser voltar, pode voltar pra cá que tá tudo bem. Aí eu falei, ok. E na minha cabeça, pela primeira vez, aquilo lá foi um gatilho positivo de que eu não estava fracassando e tá tudo bem a gente voltar às nossas raízes, voltar ao nosso berço, vamos se dizer assim. Porque, querendo ou não, são pessoas que querem o nosso bem, são pessoas que estão ali para nos ajudar genuinamente. Então, eu consegui me desapegar de muitas crenças esse ano, justamente por conta disso. Outro aprendizado que eu tive foi a questão de as pessoas elas não são exatamente como a gente imagina. Parece clichê falar isso, mas e também parece muito óbvio falar disso, mas muitas vezes a gente conhece a pessoa e a gente pode até botar a mão no fogo por essas pessoas, a gente pode ter a imagem de que conhece algo ou conhece alguém, mas de fato a gente não conhece. A gente tem a imagem, a gente tem a lembrança e a experiência de ter vivido algo ou até mesmo ter vivido com alguém. Mas conhecer a pessoa a gente não conhece porque basicamente todo mundo está mudando a cada minuto, a cada segundo, então imagine a cada mês, a cada semana. Então a gente não conhece a pessoa. A gente pode falar a mesma coisa sobre, vamos usar uma analogia, sobre uma flor. Você pode olhar a flor que está aqui do seu lado no jardim, você sabe que aquela flor ali é uma rosa. Por quê? Porque você já tem uma memória sobre o que é uma rosa. Porque você já pegou a rosa na mão, você já pegou ela e se feriu porque ela tem espinhos, você já sentiu o cheiro dela de rosa, você sabe o que é uma rosa. Mas aquela rosa não é a mesma rosa que você já pegou ali no passado. Ela é uma rosa parecida, mas ela não é a mesma rosa. Então, você pode pegar aquela rosa que está ali do seu lado, você pode olhar ela, o solo dela não é o mesmo que está fertilizando ela, a água que caiu, a quantidade que caiu de água não é a mesma que regou ela pode estar sem espinhos. Então, basicamente, você tem ali a memória sobre o que é aquilo, mas você não conhece aquilo de fato. E isso vale com pessoas, né? Porque às vezes a gente tem ali a imagem de que conhece uma pessoa, que a gente sabe que é essa pessoa, mas você tem um conhecimento histórico dessa pessoa. As pessoas são mutáveis. E é normal isso, porque é a evolução das pessoas, a evolução do ser humano. O problema é quando as pessoas não mudam, né? Aí eu acho que é um problema. E eu aprendi isso mais severamente esse ano. Eu nunca fui uma pessoa de confiar 100% nas pessoas, mas eu estive confiando em algumas pessoas e essas pessoas me decepcionaram bastante. E eu aprendi a não confiar mais em ninguém, absolutamente ninguém. Eu prefiro estar sozinho, fazer as minhas coisas sozinho, do que confiar nas pessoas. Antes de confiar nas pessoas, eu prefiro tentar eu fazer as coisas, tentar eu o máximo possível, antes de eu pedir ajuda para alguém, ou antes de eu falar com alguém sobre algo que eu estou precisando. Então, esse ano foi de muitos aprendizados. Muitos, muitos mesmo. E, além disso, eu aprendi a lidar mais com a solitude, que é algo que eu já vinha fazendo desde sempre, né? Eu sempre fui uma pessoa que não gosta de estar muito em meio às pessoas, embora a área que eu estivesse atuando de trabalho, ela meio que exigisse isso. Por que eu digo isso, né? Por mais que eu seja uma pessoa que é profissional de TI, eu também era palestrante, eu criava conteúdo digital, eu fazia workshops, eu participava de eventos, participava de podcast, um monte de coisa assim, eventos sociais e tudo mais na minha área. E nos 2 últimos anos eu me desprendi totalmente disso, porque na minha cabeça não fazia mais sentido. Eu queria só ficar na minha, voltar para minha caverna e é isso. Ganhar meu salário e aproveitar a minha vida. Ainda não me mudei para o meio do mato, que era onde eu queria,
estou aqui no mesmo canto que eu estava antes, na Selva de Pedra, em São Paulo, mas é um dos planos que eu tenho de vida, é me mudar para o meio do mato. Cadê esse pato? É me mudar para o meio do mato. E aprendi a lidar mais ainda com a solitude, por quê? Porque eu optei por abandonar redes sociais. Literalmente não é só abandonar eu não vou acessar. Não, eu desativei tudo, não quero contato com ninguém, eu não quero conversar com ninguém, a não ser as pessoas que eu tenho próximo ali no meu dia a dia. Porque eu estou me sentindo muito desgastado pela questão de ter que lidar socialmente com as pessoas. E isso faz mal porque normalmente as pessoas elas vêm falar com a gente quando elas estão interessadas em alguma coisa ou quando elas querem alguma coisa, e eu acho que isso não é genuinamente bom. Por quê? Eu não vou atrás de ninguém porque eu tô querendo alguma coisa. Eu simplesmente vou porque eu quero saber se a pessoa tá bem. Ela me responde se está bem e tá tudo bem. E aí eu pego o sumo durante os 2, 3 meses. Meus amigos odeiam que eu faço isso. Mas eu não tenho o que eu vou fazer. Não tenho nada a oferecer. Eu só vou conversar e é isso aí. Às vezes jogar um joguinho, alguma coisa do tipo, mas não foge muito disso. Então, esses foram os aprendizados mais fortes que eu tive desse ano, como uma parte social, essa parte de autoconhecimento, né? Sem contar, acho que tem outras coisas que devem estar aqui dentro e que no momento certo que aquilo vai dar um gatilho, eu vou olhar assim e falar, nossa, no passado eu faria de outra forma e hoje eu estou fazendo dessa forma. Uma coisa que eu recomendo para você que está vendo esse vídeo é entender um pouco mais como que está a sua cabeça. Eu gosto muito de utilizar perguntas para mim mesmo. Eu aprendi isso esse ano, na verdade. Fazer perguntas para mim mesmo para poder entender o que está acontecendo. Porque ninguém é mais sincero com você do que você mesmo. É basicamente isso. Então pergunte a si mesmo. Você não vai gastar 5 minutos. Você vai ser breve. Pergunte como você está se sentindo. O que você tem para fazer hoje. Eu mesmo, que eu agora sou a pessoa que está adepta a praticar yoga, as pessoas veem yoga achando que é só fazer atividade física, fazer exercício físico, e não é só isso. Você tem que entender como que você está se sentindo para você fazer determinada asana, que é basicamente a postura ali que você vai trabalhar na sua prática. Então, basicamente você tem que entender como que você está se sentindo. Então, quando você acordar, você se pergunte, como que eu estou me sentindo antes de levantar da cama. Primeira coisa que você faz, você sente o seu corpo. Sente se está dolorido, se está tudo ok, se você está se sentindo preguiçoso, se você está se sentindo com sono, está com fome, está com ansiedade, está se sentindo triste ou está se sentindo muito feliz, porque isso vai mudar totalmente o rumo do seu dia e das atividades que você vai fazer durante o seu dia. Então, basicamente isso. Se você pratica yoga, você então eu imagino que você já saiba disso que eu estou falando, né? Que você tem que saber como que você está se sentindo para que você crie uma prática de yoga para aquele momento, para aquele dia, tá? Então, a prática que você vai fazer de manhã é diferente de uma prática que você vai fazer à tarde. Porque de manhã, normalmente, a gente faz uma prática para ter energia e no final do dia você vai fazer uma prática para você ter ali um relaxamento, trabalhar com a questão de esgotamento das suas energias, porque você gastou energia durante o dia. Eu não estou dizendo uma energia astral, estou falando energia do corpo. Você trabalha, você gasta energia. É igual você ir para academia, você vai fazer um treino pesado, você vai gastar energia, você vai estar cansado. Então é energia de cansaço que eu estou falando, tá? Então, basicamente você vai chegar no final do seu dia, você vai fazer uma prática de yoga que vai exigir a mesma disposição que você acordou, tipo, de um sono de 6 horas, 7 horas, 8 horas. Porque você já está ali renovado, com energia o suficiente para fazer aquela prática. Então no final do dia você vai fazer uma prática um pouco mais restauradora, que é justamente para que você trabalhe melhor o seu cansaço e você tenha um sono melhor, tá? Então basicamente isso. Então a dica que eu dou é, você acordou, você sente como que está o seu corpo, tá? Então a gente não fugir muito do tópico. Então é isso. Eu desejo um ótimo 2026 para você que está vendo esse vídeo. Desejo que você tenha muitas coisas boas no seu dia, na sua vida. E que cada dia que passe você consiga conquistar um pouquinho mais daquela porcentagem que você quer construir de vida para você, tá? Que seja sempre muito bom, seja muito positivo e que você e que você não pense muito em pontos negativos, né? Porque quando a gente começa a ver dificuldade, a gente começa a ser negativo com a gente mesmo. Então, eu quero que você pense positivo, porque você é capaz, você consegue, tá? Lembrando que
uma coisa que eu carrego para mim mesmo. Se uma outra pessoa conseguir, eu também consigo. Então, tudo vale dependendo do esforço, tá bom? Então é isso que eu queria dizer para vocês. Eu vou botar o meu bolo para assar, porque a ideia era fazer 2 bolos, mas metade dos ovos que eu comprei estavam estragados, como vocês viram, né? E é isso. Uma boa virada de ano e até o próximo vídeo, que eu não sei quando que é, tá? É isso. Um beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau.